Boa noite, Dig. Eu quero te agradecer desde já por aceitar o convite e participar dessa live com a gente nessa noite de quinta-feira. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Oi, galera! Já tô vendo uns Já amigos tem, aí. é verdade, já tem aqui, ó, o Ricardo já está aqui com a gente, o Rafael, o Leon, né, o Johnny Cigano está aqui também com a gente, tem também o Paulo Roberto Siqueira, e a gente convida você, né, para participar, interagir com a gente, deixar sua mensagem aqui na live de hoje. Aliás, eu falava aqui na abertura de Silvia Camargo Dutra, que na verdade tem o nome artístico de Dig Dutra. Como é que surgiu esse nome, Dig? Arlindo, na verdade surgiu quando eu nasci. Era o meu apelido de infância, um apelido que meu pai me deu logo que eu nasci. Ele avisou a família e os amigos que nasceu a Dig Dig. E aí, ao longo dos anos, foi ficando Dig Dig e tal, aí foi ficando Dig. E ele nunca me chamou de Silvia na vida. Meu pai até hoje sempre me chamou de Dig. E aí era um apelido de casa. As amigas mais íntimas que frequentavam minha casa que conheciam, né? Mas por conta da chamada no colégio, a gente é o nome de batismo, né? Então demorou assim para o apelido sair de casa. Mas aí, para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, né? Na chamada, eu já fui no primeiro dia de aula na secretaria e pedi para colocar DIG na chamada, porque eu já era DIG. E um amigo meu, o Anderson Faganello, que começou a me chamar de Dig Dutra, porque antes era só Dig, né? E aí ele falou: usa esse apelido como teu nome artístico e tal, Dig Dutra, Dig Dutra. E aí eu fui me acostumando com a ideia e ficou. Que coisa boa, né? E esse nome, na verdade, é destaque também na mídia, né? E também no Zorra Total, aonde você realmente, né, conseguiu enorme sucesso com a personagem, né? Com a Abadia, e a gente vai falar já já dela, né? Uma personagem que, na verdade, fez e faz bastante sucesso, né, com você. Mas você começou mesmo na carreira artística já com 15 anos, é isso? Bem Com 15 cedo, né? anos em Curitiba, eu sou de Curitiba, comecei a fazer teatro no colégio e nunca mais parei. Eu me apaixonei completamente por essa arte e, e fui fazendo paralelo aos estudos. Quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu falei: opa, eu vou fazer artes cênicas, vou fazer faculdade, porque essa é a minha carreira e foi a carreira que eu escolhi, assim, com todo o amor do mundo. E depois fiz E você pós. fez artes cênicas e cinema, né? Fiz pós em cinema depois. E depois disso também sempre fazendo cursos, eu estou sempre me aperfeiçoando, aprimorando. Eu acho que a gente não para de aprender nunca, né? E sempre dei aula também de teatro, que é uma coisa que também enriquece muito, né, o meu olhar como atriz. Que os alunos Que dão muito coisa pra boa. gente, né? Essas aulas você ministrou em Curitiba mesmo ou no Rio também? Em Curitiba e depois que quando eu cheguei no Rio também, durante muitos anos no Rio. Eu só parei de dar aula mesmo quando eu entrei no Zorra, porque aí minha agenda era louca e a gente não tinha um dia certo de gravação, então cada semana era diferente. E aí eu não tinha como seguir uma agenda, né? Uma programação e não podia deixar os alunos na mão. Mas Você se orgulha muito de falar, né? Diga assim, que curitibana, que saiu demais, daí, demais. né, e que veio para o Rio para fazer sucesso. Você continua vivendo no Rio ou voltou para a terrinha? Não, eu continuo no Rio, eu estou no Rio há 18 anos, mas agora, a quarentena, eu não estou passando no Rio, eu estou passando em Arujá, São Paulo, na casa do meu namorado, Alberto, e tem sido maravilhoso. Mas de vez em quando a gente faz um bate-volta para o Rio, assim, para ver a casa, para ver se está tudo, se não desabou nada, se está tudo certinho, se as baratas não tomaram conta, né? Porque 5 meses fora de casa.
Mas, mas eu tô aqui super bem instalada com ele, tenho pintado muito aqui, porque tem esse outro lado meu de artista plástica, né? E Ah, aqui bom eu tenho saber disso. espaço para colocar essas pinturas e adoro também. Então, você, na verdade, nesse momento de pandemia, né, é uma das coisas que eu queria também te ouvir, porque o isolamento social, né, essa coisa da doença, a gente recebe tanta energia, né, uma avalanche de informação, aliás, de informações negativas, e as lives vêm para suprir isso, né, para a gente poder bater um papo, conhecer melhor o outro, conhecer melhor, né, a atuação daquele profissional, contar histórias interessantes, né? Hoje a gente vê que muitos artistas que já fizeram tantas coisas boas, né? E às vezes não tiveram oportunidade de contar para a mídia, para a imprensa, e hoje nessa interação, nesse bate-papo, essas coisas acontecem, né? Aham, Então, assim, você já contou uma situação bem interessante, que a pintura é uma coisa que você gosta muito, né? aham. Então, como é que tem sido esse momento, né, de se reinventar diante, né, dessa pandemia, onde não se pode atuar, onde não se pode estar nos palcos, onde você não pode interagir com o seu público, com os seus fãs, a não ser pela rede social? É, eu acho que essas lives têm dado um respiro para a gente, porque a gente fica um pouquinho carente do público, né? A gente fica com saudade de se comunicar e é tão bom estar aqui contando as nossas histórias e falando e sabendo que tem gente assistindo. Isso é, é o oxigênio do artista, né? A gente precisa dessa troca. Então, essas lives realmente têm sido maravilhosas. Eu, no começo da pandemia, eu fiquei muito preocupada, eu assistia aos noticiários e eu chorava, eu ficava muito preocupada com os meus pais, ficava preocupada com os amigos e com a família, os familiares dos meus amigos e eu fiquei muito assustada, né, quando tudo começou. E aí foi que o Alberto falou: não, eu vou para o Rio, vou te buscar, porque eu moro sozinha em Copacabana. Imagina, até hoje eu me pergunto, se eu tivesse esses 5 meses sozinha, fechada em casa, né? Como teria sido? Eu acho que eu teria deprimido. Mas aí ele foi me buscar e aqui a gente combinou de não assistir muitos noticiários, a gente não ficava lendo muitas coisas a respeito. Quando a gente estava muito tempo sem ver notícia, a gente resolvia assistir algum programa e a gente se arrependia, porque era muita tristeza e aí a gente ficava realmente tenso. Então eu vi que eu precisava me ocupar, né? E criar porque isso é o que me mantém viva, né? Me mantém a mente tranquila. E se eu estivesse criando, eu estaria me protegendo até, né? Dessas, que nem você falou, dessas notícias As pesadas. informações ruins, né? É. E aí eu comecei a pintar e eu já tenho vindo fiz uma exposição ano passado, tenho alguns quadros pintados, e aí comecei a desenvolver uma exposição nova e aí foquei nisso, e foi muito gostoso, porque pintar já é por si só uma terapia, né? E aí eu fui Verdade. gostando das coisas que eu fui criando e aquilo foi me motivando. Eu sou ilustradora também, então fiz algumas ilustrações e que daí, tipo, me mantiveram trabalhando, né? Agora, uma coisa interessante que eu fiz foi com o trabalho de atriz. Porque aí você pensa, claro, tá pintando, porque como é que ela vai fazer teatro isolada numa casa, longe de todo mundo? Pois eu consegui fazer. Eu e o meu grupo de teatro lá do Rio. A gente tem um grupo já que existe há mais de 10 anos, chamado Clube da Cena. E a diretora, a Cristina Fagundes, ela idealizou, quando ela viu que a situação estava mudando, e na verdade o teatro foi a primeira coisa que parou, né?
Começou a Exatamente. falar em isolamento, aglomeração, a gente vive de aglomeração ali. Então, o Sim, teatro parou e aí todo mundo falou como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai fazer a nossa arte se comunicar com o nosso público. E a Cristina rapidamente desenvolveu um projeto que migrou o grupo para o Instagram. Então a gente começou a fazer lives assim, só que com cenas de ficção. Então sempre dois atores, né, um contracenando com o outro, cada um na sua casa. E os roteiristas do grupo escreviam textos especialmente para isso. A gente tinha uma semana para se encontrar pelo WhatsApp, no Zoom, fazer reunião, fazer ensaio, cada um na sua casa, o diretor numa casa, o elenco em outra, e decorar aquele texto, levantar aquela cena com uma visão nova, que agora tinha um enquadramento, uma câmera, né? Que antes era um palco de teatro. E aí a gente. E tinha o gostinho de cada live que terminava, a gente se reunia no nosso grupo de WhatsApp para dizer o que tinha acontecido, quais foram as sensações, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E a gente foi lapidando aquilo durante o processo. E foi muito legal estar interpretando ficção, né, em cena, com o público assistindo a gente. O público participava ativamente, porque a gente fazia a primeira versão da cena, a cena de 2 minutos, a gente fazia do jeito que a gente preparou, do jeito que a gente ensaiou, com direção, tudo certinho. Aí a gente abria os comentários para o público dirigir. Então o público dizia: quem está em cima faz chorando, quem está embaixo faz interessante. passando mal, com dor de barriga. E o público deitava e rolava com a gente. E a gente tinha que se virar e fazer Isso de numa acordo. videoconferência? Exatamente. Mas assim, o público não aparecia, né? Só através desses comentários aqui Sim, do sim. Instagram. Mas Mas eles ele é deitavam e exibido rolavam. numa plataforma, ao vivo, né? Uma Exatamente, ao vivo, o plataforma ao pessoal de vivo. casa lá, e daí eles mandavam a gente fazer mil coisas engraçadas assim, e a gente aqui prontamente fazendo, seguindo o texto, né, seguindo a lógica da cena, mas de acordo com a direção do público. Então foi uma troca muito gostosa, uma experiência nova para todo mundo e e foi muito legal. A gente fazia de segunda a sexta, todos os dias tinham lives. Então foi muito legal estar mais pertinho do público e estar exercitando, praticando, né, o nosso ofício. Foi muito bom. Você gosta muito do humor, né? Ele parece estar inserido, né, dentro de toda essa sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, até porque você tem algumas pessoas, algumas personalidades como inspiração. Eu já li muito sobre você. Você fala muito de Chico Anísio, né? Você teve oportunidade de trabalhar com o Chico? Graças a Deus. Eu fiz uma Sim. peça que era. Ele fazia uma peça que era Chico e seus amigos. E aí sempre ele convidava outros comediantes para dividir o palco com ele. E eu fui contemplada com esse convite e realmente foi inesquecível, assim, porque realmente ele é um mito para mim, assim. Porque eu gosto muito, Arlindo, de caracterização, de construção de personagem. Então, eu gosto de peruca, de maquiagem. Eu trabalho muito, pesquiso muito a maquiagem de caracterização. Eu gosto de compor o físico, o tipo físico do personagem. É, eu fiz uma peça com o Wagner Trindade, você falou que bateu um papo com o Wagner, né? A Conversou gente tinha uma comigo dupla, recentemente. a gente tinha uma dupla chamada Os Pândegos e Sim. a gente fazia essa peça, éramos só nós dois. E a gente fazia vários personagens. E teve um dia que a gente estava saindo do teatro, cumprimentando o público, e uma senhora estava lá esperando. Ela me cumprimentou, cumprimentou o Wagner e ficou ali. Daí a gente viu que ela não ia embora, tipo, a senhora tá esperando alguém? Daí ela falou assim: ah, eu tô esperando o resto do elenco.
porque realmente a gente se caracterizava tanto que não parecia que era o mesmo ator e a mesma atriz que faziam os outros personagens. E aquilo pra gente foi um presente, né? Ter ouvido aquilo e a gente nunca esqueceu. Então eu gosto muito dessa composição. Dificilmente, no próprio Clube da Cena, sempre que eu recebo o texto, eu já penso na peruca que eu vou usar, eu já penso porque cada cena é um personagem diferente e cada apresentação é única. Então, é a minha chance de desbravar aquele personagem e ver o que eu posso fazer através daquele texto com ele. Adoro. E o Chico Anísio, mestre maior de caracterização, né? Imagina, ele tinha mais de 400 personagens criados. Isso não tem como não admirar e ficar de boca aberta. Então, sempre foi minha grande E cada inspiração. artista tem uma história com ele, né, Dig? Assim, é muito interessante. A gente tem feito várias lives e quando a gente conversa com alguém que já teve a oportunidade de contracenar ou trabalhar com o Chico, tem histórias assim fantásticas. Eu conversava recentemente com a Nina de Pádua, né, e a Nina falava sobre um episódio assim muito interessante com o Chico. Eu acho que o Chico, ela até revelou para gente que a live também tem isso, né? Às vezes você revela umas coisas que nunca foi para a mídia, né? E ela falava assim, Arlindo, eu acho que o Chico ainda partiu, mas ainda um pouco chateado comigo. Porque eu dei uma personagem, ele me deu uma personagem. E chegou um momento em que eu tive que optar. Ou continuar fazendo aquele trabalho com ele, ou aceitando o convite para fazer a novela da Janete Claire. E era a última novela da Janete Claire. Eu não podia deixar de fazer essa novela, eu tive que rejeitar esse convite do Chico. Então, assim, foi uma informação muito interessante, porque ninguém nunca tinha falado sobre isso, mas mostra, acima de tudo, o quanto o Chico é uma pessoa respeitada, né? E quantas pessoas, quantos artistas tiveram oportunidade, né, de estarem ao lado dele, como você. Aham. Isso é Eu tenho muito um legal. camarim em casa, né? E daí no meu camarim tem várias fotos e tem lá eu abraçadinha com ele, porque foi realmente um momento muito especial. Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? A Nilza Love dizendo te amo, Dig. Ai, Nilza, Tem aqui beijo, te amo. tem o Cleomir Tavares que está aqui com a gente, né? Tem também aqui Rafa Lira, né? Também o Wagner Brand que está aqui. Quero agradecer também tem aqui o Doug Padidio, dando um oi aqui para você. O Gente, Alfredo beijo para todos Júnior. vocês. E eu quero agradecer também aqui o Razufer, que está aqui também com a gente no Instagram. Você também pode mandar sua mensagem para a gente, deixar aqui a sua pergunta para a Dig Dutra, conversando um pouco com a gente sobre a carreira, sobre a sua trajetória, sobre essa oportunidade de se reinventar agora com a pintura, né? Mas eu quero falar do sucesso, né? A gente falou um pouco desse momento de pandemia, mas a gente não pode deixar de falar da personagem que te levou realmente para a TV, né? Onde você fez muito sucesso, que foi a Maria da Abadia. Só que essa personagem, né? Ela na verdade, ela não foi criada dentro do Zorra, ela já veio para o Zorra, né? Com você, não é isso? Isso. Então, eu criei a personagem para os Pândegos, para essa peça que eu fazia com o Wagner. E na peça ela se chamava Suelen e era uma criança psicopata. E ela rodava as tranças. E aí o Maurício Sherman, junto com o Gogô Limecha, foram Grande assistir. Maurício. Na verdade, eles foram assistir Pupurri, porque depois dos Pândegos, eu e Wagner fizemos Pupurri, que era uma peça que reunia os melhores solos de humor da época, né? Então, cada artista que tinha o seu espetáculo trouxe o seu melhor solo para o Pupurri e ali, bom, tinha eu, Wagner Trindade, Mariana Santos, Catiúcia Canoro, Luiz Lobianco, Juliana Guimarães, gente, era um elenco enorme.
só uma galera talentosíssima, assim. E aí eu fazia justamente a Suelen, que era a minha dos Pândegos. E Sherman e Gugu Olivetti assistiram. Aí você acha que foi da noite pro dia? Não. Um ano depois deles terem assistido, toco meu telefone. E aí, Dig, o que você acha de levar a tua personagem das trancinhas pro Zorra? Na verdade, eles falaram que eu ia fazer uns 3 episódios só. Aí eu pensei, ai meu Deus, porque eu fiquei com medo de desperdiçar a personagem assim para 3 episódios e daí pronto, já foi usada e não daria para usar para outra coisa e tal. Mas aí eu falei, ah, gente, eu vou. Porque isso que você contou da Nina, a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro, né? Na nossa profissão. E aí pensei e falei, vou. Tem que sejam 3 só. Vou lá fazer. Aí fiz e nunca mais saí. Fiquei 6 anos lá. Seis No anos. dia da primeira gravação, o Sherman olhou pra gente assim no cenário e na hora ele teve um start assim de isso é um cartoon. Ele já se inspirou em Olivia Palito, Popeye e Brutus. Então ele deu o nome do vilão de Brutão. É verdade. O Patrick com a Abadia já ficou aquela coisa de Popeye e Olivia. E a partir dali, do primeiro dia de gravação mesmo, aquele quadro ficou super voltado para as crianças, assim. Ali a gente atingiu um público infantil incrível. E curioso é que era o último quadro que passava no programa, né? Então você veja, um programa adulto que passava tarde da noite, nosso quadro fechava o programa e as crianças ficavam esperando para assistir. Então a gente recebia mensagem das mães: ai, bota no começo do programa que fica mais fácil. Mas eles deixavam para o final mesmo. E daí os pequenininhos dormiam no sofá, esperando a mãe cutucar lá na hora que chegava Patrick Abadia. E foi super gostoso esse retorno das crianças. Foi muito legal. A personagem, Você ela chegou tinha a uma... levar a personagem para o teatro infantil? Sim, Não. daí eu fiz uma peça infantil que era Abadia contra o Bafo Astral, inspirada em, que eu adoro a Xuxa, inspirada em Xuxa contra o Baixo Astral, como o Brutão, que era o vilão, tinha muito bafo, eu coloquei Abadia contra o Bafo Astral. Uma homenagem para Xuxa e, Que legal. e uma peça feita para criança, né? Que era uma delícia de fazer. Me diz uma coisa, a gente falou da personagem, mas é claro que a sua atuação na TV, né, é muito assim, você fez várias, né, você participou de várias novelas, inclusive na Globo, né, você fez Malhação, Viva a Diferença, né, você fez aí A Força do Querer, que são, né, participações até recentes, Paraíso Tropical, Sete Pecados, o que mais? Pé na Jaca, né? Ali eu fiz Flor... mais de 30 participações antes de entrar no Zorra. Então eu fiz Isso foi antes também? Antes antes do de entrar no Zorra também. antes do Zorra, eu fiz mais de 30 participações, então muita coisa. Aí, daí quando eu entrei no Zorra, fiquei só no Zorra durante 6 anos. Quando acabou o Zorra, que eu fiz a Lei do Amor, aí fiz A Força do Querer inteira, praticamente. Eu entrei no 29º capítulo e fiquei É até o último, Rochelle, né? Rochelle. Rochelle. E depois eu fiz Malhação Viva a Diferença. Então, aliás, é legal lembrar que a Malhação tá reprisando. Está reprisando. A Força do Querer vai entrar agora depois de Fina Estampa. E o nosso Zorra Total, daquela época, tá reprisando no Viva, todos os dias. Verdade, Então você é pode ver a verdade. Badia, pode ver Rochelle em breve, pode ver a minha vilã da Malhação, que foi uma delícia de fazer. E A você que Kátia, gosta né? de histórias, você gosta de histórias
curiosas, né? Sim. Eu estava na Disney quando me chamaram para fazer a Malhação. E aí eu estava com o Silvério Pereira, que fazia a Elis Miranda na Força do Querer, meu companheiro de Sim. cena, grande amigo. E a gente tinha ido para Disney. Acabou a novela, a gente foi para Disney. Aí entre uma montanha russa e outra, a gente se divertindo lá, toca o meu celular. Produtor de elenco da Malhação me chamando para fazer esse personagem, que era a Kátia, mãe da K1. E que era um personagem polêmico, porque ia levantar uma questão triste, mas infelizmente real, né? De meninas que são abusadas pelo namorado da mãe, pelo marido da mãe, e, e que a mãe fica do lado do namorado contra a filha. Acha que a filha fez alguma coisa, provocou e tal, e é uma situação muito triste e muito polêmica. E aí eu falei, ai, 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 e agora? E minha volta da Disney estava programada para mais para frente. E aí eu peguei, liguei para minha família, troquei ideia. Aí minha mãe, minhas irmãs, meu pai, todo mundo falou assim: volta. Se a gente te conhece bem, você não vai se perdoar se não voltar. Volta. Aí eu peguei um avião dias antes e voltei para o Rio e fui gravar. E também aconteceu a mesma Silvério coisa. ficou lá Oi? e o seu colega de O trabalho ficou Silvério no ficou Silvério. até o fim da viagem. E aí, Nossa. no fim, a minha personagem ganhou cenas novas e eu tive uma participação um pouco mais longa na trama. E foi super legal, porque pense só, o público me conhecia como Abadia, né? Aí depois me viu como Rochelle, mas também era um personagem que tinha um carisma muito grande, porque era a melhor amiga ali da Elis Miranda, estava sempre ouvindo as questões dela. Então já tinha uma empatia grande com o público. Para depois eu ir fazer Malhação com uma personagem dessa, assim, que tipo, eu fui odiada, né? Eu fui odiada e fui pauta de muitas discussões, assim, porque é, eles trabalham temas que são legais e relevantes, né? Para a gente conversar a respeito, para as escolas conversarem, porque na história, a diretora da escola que descobria que a menina tinha sido abusada pelo padrasto, né? Pelo namorado da mãe. Então, isso sempre vai para a vida real, né? Tipo, com quem que essas meninas vão se abrir, com quem que elas vão falar? Será que elas têm medo de falar com a própria mãe? Então, é muito legal, né? Alberto Estou vendo aqui a mensagem até do Alberto falando sobre isso. ganhou um Ganhou Emmy, esse prêmio, né? um prêmio Essa incrível. edição foi premiadíssima. Foi, foi mesmo. Então, imagina, foi um prazer ter voltado da Disney. Que coisa boa, mas é bom saber disso, né? E a gente vai colocar isso para você que está assistindo a gente agora e não acompanhou desde o início. Lembrando que o nosso bate-papo vai estar daqui a pouquinho no YouTube e também nas redes sociais. E nós vamos, daí você vai poder acompanhar todo esse papo desde o início com a Dig Dutra. Tem aqui, eu quero agradecer aqui a Carla, a Luciana, que está com a gente, a Nana Zinza, o Adriano Thiago, o Thiago Adriano, que está aqui. Quero agradecer o Gilvan Duarte, o Rodrigo Oliveira. Tem também aqui a Regilda, que está aqui com a gente. O Johnny Cigano está fazendo uma colocação aqui, dizendo o seguinte: eu não esqueço de uma vez no programa da Xuxa que a Dig presenteou a Xuxa com um desenho lindo. Foi Quem isso que, mesmo? quem que lembrou isso? O Johnny Cigano. Cigano. Gente, eu sempre fui muito fã da Xuxa, muito. E aí, quando eu fazia Abadia, eu encontrava sempre com ela nos bastidores, porque ela gravava às vezes no estúdio ao lado do meu.
Imagina, eu via a Xuxa, eu ficava louca, eu ia lá, abraçava, beijava, e ela sempre gostava desse carinho que eu tinha por ela. E aí, um dia, tinha um quadro no programa dela que se chamava Memória X. E então, várias pessoas, celebridades, gravavam um vídeo pedindo para rever algum momento do show da Xuxa, algum momento de algum programa que tenha marcado. E eu tinha participado do concurso Gatos e Gatas do Planeta Xuxa. Eu morava em Curitiba ainda. E daí teve a seleção do Paraná. Eu concorri com 200 meninas do Paraná todo e ganhei. E fui para a final no programa. Eu lá queria saber de concurso, eu queria ver a Xuxa. Eu entrei no concurso só para ir para o programa para ver a Xuxa. E aí, quando chegou o dia de gravar no Rio de Janeiro, a final do concurso, as minhas irmãs falaram assim para mim: Dig, você é atriz, você não vai pagar mico em rede nacional, tá? Você se controla, você vai chegar lá, vai estar sendo vista por muita gente, porque é um programa de grande audiência. Então, segura a tua onda, não vai pular no pescoço da Xuxa e tal. Aí, beleza, fui, desfilei e tal. Esse desfile foi em 98. Eu tava com 22 anos, se eu não me engano. E eu tava no limite. Tipo, a menina que ganhou tinha 13 anos. Por quê? Porque carreira de modelo começa cedo. Sim, sim. E eu tava no limite. O concurso era de 13 a 22 anos. Eu tava com 22. Tipo assim, fui lá, passeio mesmo. Fui lá pra ver a Xuxa. Aí, o Boninho ficou sabendo, o pessoal da direção do programa ficou sabendo. Já sabiam disso nos bastidores lá da Globo, do Zorra também. E aí a direção dela me chama e fala assim: Dig, a gente quer que você grave uma tomada do Memória X pedindo para rever o desfile, né? O teu desfile. Só que a gente quer que você entre no ar ao vivo, ali sem ela saber. A gente quer que você invada o palco e assista junto com ela. Aí eu falei, tá bom. Eu, caracterizada de abadia, a Xuxa chamou o vídeo, eu falei que eu queria ver o Gatos e Gatas do Planeta Xuxa e entrei correndo para ver com ela. Eu não podia chorar, porque eu estava conduzindo o negócio ali, ela não sabia que eu ia entrar. Então, se eu entrasse e chorasse, ela ia falar: o que eu faço com essa menina aqui, né? Então, eu me controlando. Eu acho que eu nem olhava direito para ela para não me emocionar. O menino tocou Lua de Cristal, só um instrumental, assim. Eu já estava passando mal. Aí eu tinha um desenho. Olha, eu desenho já faz tempo na minha vida, né? Desde novinha. Eu tinha feito com 14 anos um desenho do rosto dela. E atrás eu escrevi uma cartinha para ela. Eu lembro que eu escrevi assim: Amiguinha Xuxa. Tipo assim, era como eu achava que ela era minha amiga. Eu com 14. Aí eu peguei e nunca me desfiz dessa carta. Essa carta ficou no meu armário, numa pastinha lá, anos e anos e anos. Tanto que o fecho da pasta estava enferrujado, a cartinha ficou um pouco enferrujada, assim. Eu falei, eu vou levar essa carta e vou entregar essa carta para ela, porque, gente, era o meu sonho. Imagina, eu morava em Curitiba, meu quartinho lá onde eu sentei para desenhar. Quando que eu achei que eu ia estar no palco com a Xuxa? Então eu vou levar essa carta. Claro que eu escaneei, guardei a cópia, mas a original eu levei para ela. E aí eu entreguei essa carta para ela. Mas o mais legal, Arlindo, é que eu contei para ela que quando eu fui no desfile lá no Planeta Xuxa, as minhas irmãs me preveniram para eu não pagar mico e não ter ataque histérico lá e tal. E aí eu falei assim: Xuxa, agora que eu já tô aqui, contratada da Globo, né? Daí ela fez assim: pula no meu pescoço, então.
E aí eu fui correndo e pulei no pescoço dela. Nossa, foi incrível. As minhas amigas de infância que acompanharam, eu tinha 70 pôsteres dela no meu quarto. Eu era muito fã. E então as minhas amigas de infância, elas sabiam o que representava aquilo. A minha mãe, meu pai, minhas irmãs sabiam exatamente o que eu estava vivendo ali naquele momento. E aí eu só sei que eu saí de lá chorando, voltei para casa chorando, fui do Projac a Copacabana chorando de emoção e ligando para as minhas amigas falando, porque eu falei assim, as pessoas que convivem comigo hoje não sabem disso, né? Então elas vão achar legal, vão assistir o programa, mas aquela galerinha lá do colégio, que eu ia com aqueles brincões da Xuxa pro colégio, o pessoal deve estar, tipo, vibrando junto comigo, né? E aí foi muito legal, muito legal. E tive a oportunidade de dar esse desenho que eu tinha feito da Xuxa para ela, em Tá mãos. vendo que lembrança boa, né? E o Mas Johnny isso que é Cigano gostoso, lembrou aqui porque desse eu acho que a desenho. grande lição disso tudo é que sonhos acontecem, né? A gente não pode. É verdade. Eu acho que eu acreditei sempre no sonho, porque senão eu tinha jogado essa carta fora. De alguma maneira, se essa carta estava no meu armário tantos anos, é porque eu Nada acreditava, né? acontece por acaso, né? Tem um momento que você, na verdade, você conseguiu, né, colocar isso, esse sentimento seu, né, pessoalmente e levar, né, aquela carta que você tinha feito no passado, né, de poder entregar pessoalmente. Então, assim, parece que as coisas têm o seu momento, né, É, exato para acontecer, né? Isso é muito interessante. Eu conversava dia desses com uma pessoa que trabalhou com ela há muito tempo também, que é o Marcelo Faustini, né, que sim, meu amigo fazia hoje era também. Paquito, né? E ele, na verdade, hoje está na carreira musical e tudo, a gente bateu um papo. E essas histórias são muito interessantes, né? Por isso que eu acho que a live, né, a gente consegue trazer à tona várias coisas, porque eu participava do programa, eu gravava também, né, esse programa dela. E assim, depois de um tempo, né, depois de 20 anos, você interagir, conversar com essas pessoas num outro momento, isso é muito interessante, né? É Porque cada um tem incrível. uma história para falar, para contar. Você falava dessa vontade, da sua participação lá nesse quadro do programa dela. Eu tenho uma amiga que é jornalista e que eu já bati um papo com ela aqui também. E ela tem livros, ela lançou recentemente alguns livros, até de autoajuda. E o sonho dela era ser atriz também, era ser modelo. E ela participou daquele quadro do Faustão, o sonho de se tornar atriz, né? Que eram acho que três meninas que concorriam e tudo. E ela contracenava, eu não sei quem, eu não lembro agora quem é o ator, mas ela foi muito entusiasmada a participar desse quadro lá, dessa gravação, desse programa, né, ao vivo. E quando chegou na hora da cena, tudo deu errado, Ai, meu mesmo Deus. com o texto decorado. É tipo assim, a emoção de estar ali, né, de estar junto, de estar participando. E ela falou: eu não me arrependo do que aconteceu. É claro que eu não saí vitoriosa por causa disso, mas ela teve que. Ela Eles já teve deram uma chance para ela, né? mas Deram uma a chance, ó, conquista dela tá ali, né? você vai fazer de novo, vou te dar uma segunda chance, né, de você lembrar o texto. Até foi, mas é claro que ela perdeu pontos com isso, porque na primeira oportunidade, na primeira chance, ela não conseguiu, né, colocar o texto ali. Então, assim, são histórias, né, da vida da gente que a gente nunca vai esquecer, né? E a carta, né, essa carta e esse desenho que você entregou para a Xuxa é para a vida toda, né? É para a vida toda. Você falou do quadro de celebridades lá do programa dela. Eu lembrei de uma participação sua. Eu queria que você falasse como é que foi participar do Superchef Ai, foi tão Celebridades, né? legal. Foi muito Foi com a legal, Ana Maria, Marcelo. no Mais Você, né? Olha, eu tenho. Ó, você tá indo nos pontos chaves, assim, para pegar as minhas melhores histórias. Porque eu não sabia cozinhar. Eu nunca tinha feito arroz na minha vida. Desafio, hein? E aí
a produção me liga e aí fala assim: Oi, Dig, tudo bem? A gente vai fazer agora o Superchef, só que com celebridades. É, e, e daí o programa me explicou como é que ia acontecer e tal, que o primeiro eliminado ia sair na quinta-feira e que não sei o que, nananana, e eu ouvindo, né? Aí ele, no meio da explicação toda, ele soltou um assim, você cozinha, né? Aí eu falei, cozinha? E ele continuou explicando. Mas foi uma coisa assim, sem, tipo, entrar muito em detalhes. Você cozinha? Cozinha. E aí eu continuei lá ouvindo e pensando com meus botões. Aí eu pensei, bom, serei a primeira eliminada, obviamente, porque não sei cozinhar. Mas a primeira eliminada seria eliminada na quinta-feira. Então eu ia ficar no programa da Ana Maria, segunda, terça, quarta, até quinta. Quinta eu seria eliminada. Plano ótimo. Vou participar. Vou participar porque eu vou ficar 4 dias no ar. Tá lindo. Aí, mas assim, eu entrei para ser eliminada, porque não tinha a menor condição. Nunca tinha cozinhado na minha vida. Aí, liguei para minha mãe. Assim que eu desliguei o telefone, liguei para minha mãe e falei: Mãe, então vou participar do reality da Ana Maria Braga, o Superchef Celebridades. Minha mãe quase infartou, porque minha mãe cozinha muito bem. E minha mãe falou: Como assim? Tipo, ela sabia da minha incapacidade culinária. Aí eu falei assim: Mãe, mas não tem problema. Eu não vou pagar mico porque não é minha área. Se eu queimar o arroz lá, tudo bem. Eu não tô colocando à prova a minha capacidade de interpretação. Tô cozinhando. Beleza. Aí eu comecei Minha mãe mandava receitas para mim. Minha mãe em Curitiba, eu no Rio. Então não tinha nem a mãe ali do lado para ensinar a fazer o arroz. Minha mãe mandava receitas, eu comprava os ingredientes e ia cada dia da semana para casa de uma amiga. Eu tinha uma semana ainda para estrear. E aí eu fui aprender o que era refoga, que a pessoa não sabia o que era refoga. Eu refogo, tu refogas, ele refoga. O que é refoga? Aí uma amiga me ensinou a refogar um negócio e tal. Aí eu, tá. Aí fiz um arroz para saber como que era e tal. E fui aprendendo ali algumas coisinhas. Aí cheguei no programa. Não, daí eles queriam gravar uma receita na nossa casa. Cada um ia gravar alguma coisa em casa. E aí eu peguei e fiz um yakisoba. Fui na internet, procurei uma receita com imagem, porque senão só de ler não podia, tinha que ter figura, entendeu? Tinha que ter vídeo para eu ver lá as coisas acontecendo na carne, entendeu? Para eu saber o ponto das coisas. Aí fiz o yakisoba e quando eu chego na primeira prova do programa, que era em dupla, e eu grudei no Max Fercondini, porque eu já vi que ele mandava bem. Eu falei: Max, eu sei que você não me escolheu, mas tudo bem, eu vou com você, porque a minha única chance é estar com alguém que saiba e tal. E ele foi super generoso, porque ele também podia estar querendo ir com outra pessoa, mas eu peguei e não deixei escapar. E aí, eis que quando a gente abre a tampa lá dos ingredientes, que tinha que fazer uma coisa de surpresa, era praticamente um yakisoba. E aí eu falei: opa, Yaya, eu sei fazer isso aqui. Aí eu fiz o segundo yakisoba da minha vida, eu fiz lá na prova. E o Max, tipo, ele falou assim: Dig, você me orienta, porque eu não sei, não conheço essa receita, tal, você me orienta. Eu orientando o Max Fercondini. Aí eu só sei que no meio da coisa lá, eu fazendo, tentando me lembrar, o Max chega com um molho, que a cozinha era super equipada, né? Aí ele chega com um molho assim, escrito molho para yakisoba. Aí ele falou: Dig, olha o que eu achei. Daí eu olhei aquele negócio e falei: para que serve isso? Onde é que eu ponho? Que horas eu ponho? Não sei. Aí eu peguei, olha o que eu fiz. Eu peguei, olhei e falei assim:
Não, Max, isso pode parecer um atalho. É melhor eu fazer o molho com o shoyu. O Bronze, que era um dos jurados, estava atrás de mim. Depois, a gente assistindo no ar, ele com a pranchetinha, ele fez assim. E aí a gente ganhou ponto, a gente tirou a nota mais alta e eu não fui eliminada! Para mim, aquilo foi a maior vitória, porque realmente eu conduzi a receita, a gente tirou a nota mais alta, não fui eliminada. E tá, minha dupla era o Max, que depois ganhou o programa, né? E aí foi divertidíssimo, eu amei, eu amei. Foi maravilhoso. Aprendi um monte de coisa com chefes renomados. Comecei a olhar para minha cozinha com outros olhos. Tipo assim, quando eu ia em alguma loja, eu olhava uns acessórios para cozinha. Nunca nem olhei para isso na minha vida. Aí já falava, ai, que bonito esse aqui, ai, que legal, isso aqui serve para ralar não sei o quê. Já fiquei mais interessada. O E Alberto está aí, dizendo aqui que agora você é uma cozinheira de mão cheia. agora aqui na quarentena ele só tem a minha comida. Se ele não falar isso, né? Mas eu faço umas coisinhas. Deixa eu Mas agradecer o foi muito Ricardo legal. Araújo, que está aqui também com a gente, está aqui na nossa live. Mas, pelo visto, essa participação realmente foi muito importante para você, né? Foi. Foi realmente um aprendizado, né? Não, tudo que eu faço, eu visto a camisa. Eu mergulho de cabeça. Eu participei do Rally dos Famosos no Faustão. Aí eu fui conhecer uma fábrica de carros do Rally dos Sertões. Eu fui conversar com pilotos do Rally dos Sertões. Eu quis entender um pouco mais sobre o rally, assistir competições, e foi divertidíssimo também. Foi muito legal, assim. Então, o que me colocam, eu visto a camisa e me dedico. Eu lembro que do rally eu falava assim, quando que eu E teria você, na possibilidade. verdade, e você gosta de desafios, né, Di? Ah, eu gosto. Eu falei, a minha vida era tão corrida, quando que eu teria possibilidade de parar as coisas que eu faço para brincar de rally? Tipo, para pegar uma estrada para entender a navegação, né? Porque tem toda uma legenda de símbolos e para você acompanhar e tal. E eu falei, aquilo é tão interessante, é tão bacana, mas quando que eu teria tempo, né? Porque eu faço coisas sempre voltadas ao meu trabalho. Então o rally seria uma coisa supérflua demais para mim. E o meu trabalho me proporcionou vivenciar isso, assim como o Superchef. Então, assim como às vezes pesquisa de personagem faz a gente ter contato com coisas que a gente não conhecia, né? E eu tô impressionada com o trabalho de vocês. Vocês sabem tudo de mim. É diferente, né? Quando a gente fala com jornalista. Porque que delícia conversar com alguém que tem tanto conteúdo para perguntar e que está tão por dentro da nossa vida. Que bacana esse papo com você, viu? Eu fiquei muito feliz mesmo. Então, esquece esse negócio Eu do fico. México, porque a tua produção, você, a tua equipe foram impecáveis. Foi O muito Alberto falou legal. aqui que você teve em Portugal, né? Eu tive em Em Portugal Portugal. fazendo cursos de desenho, de ilustração, de pintura. Ah, sim. Foi a Então, minha mas assim, aventura. como você falou da questão até da nosso rápido, né, agendamento, mas assim, a gente preza por isso no nosso trabalho, né? Eu acho que antes de mais nada, é claro que num momento como esse, muitos artistas não querem falar, né, da sua vida, falar da sua história, ou tem receios, porque
o jornalismo, às vezes, né, amedronta, às vezes as pessoas acham que a gente vai entrar na vida particular do artista, e não é essa a nossa intenção. Né? A nossa intenção é levar o melhor para quem está assistindo a gente, né? E a informação, né? O quanto essa informação é importante, a informação do que você está fazendo, né? Para poder, na verdade, se reinventar nesse momento. Quantos artistas, né? Eu vejo assim, eu vi recentemente uma matéria da Maria Zilda, que vive um momento delicado na vida dela, até mesmo de doença, né? Mas que ela, para ocupar o tempo dela, ela está fazendo lives. Ela está Aham. conversando com os amigos, né? Com os artistas e amigos, companheiros. Às vezes tem algumas revelações também nessas lives, mas isso é legal, né? E você tem que Aham. respeitar também o trabalho do outro. E é claro, para eu estar conversando com você, eu tenho que saber um pouco da sua história, Aham. né? Fora o que a gente acompanha, a gente tem o lado também da tietagem, né? Que a gente Aham. acompanha há muito tempo, que a gente assiste, né? Eu já tive essa fase, né? Da gente Você sabe que eu poder. fiz um show com a Badia em Araruama, em cima de um trio É, elétrico, e eu tenho fotos assim incríveis, aquela praça cheia de gente, e eu com o microfone em em cima cima de um trio do elétrico, trio elétrico. Depois eu vou te mandar as fotos para você dar uma olhada. me manda Mas essa foto. Fiquei Araruama, curioso agora. inesquecível, inesquecível para mim. Eu Muito sei legal. que você trouxe esses espetáculos, você apresentou em vários teatros aqui da região dos lagos Sim, também, sim, né? sempre. Sempre Que era o legal. nosso trajeto. A gente sempre passeava por tudo aí. Sempre fui muito Bom, bem recebida. a gente tem alguns minutos ainda da live, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você, é claro que eu perguntar de planos de futuro, é óbvio que você estava aguardando esse momento, né, de pandemia, esse momento pandêmico passar, para que as coisas se restabeleçam. Mas tem alguma coisa em vista, algum convite para fazer alguma novela, para retomar o teatro? O que você pensa? Nada. Eu não faço ideia do que vai ser. O teatro, a gente não sabe quando vai voltar. A gente escuta muito dizer que vai ser a última coisa a voltar. E ainda com muitas restrições. Então, eu não faço ideia de como vai ser. Só que eu acho que, em se tratando de profissionais que lidam com a criação, absurdamente criativos, a gente tem grandes chances de uma inovação acontecer nas artes, né? Porque ninguém vai ficar parado. Todo mundo vai dar um jeitinho de fazer a arte acontecer, de chegar até as pessoas. Então, criatividade não vai faltar para isso. E a gente vai E dar um já está jeitinho. acontecendo, Já né? está acontecendo, Hoje né? tem espetáculos já acontecendo dessa forma. E agora, esse final de semana, se não me engano, sábado, já vai ter show da Alcione lá no Vivo Rio, e a pessoa vai poder assistir pela plataforma, né? Você paga e vai ter acesso para assistir o show. Imagina. Quem poderia imaginar que isso, né, fosse acontecer, né? Agora eu e o Alberto a gente já assistiu, já foi no cinema, drive-in, a gente já foi no show de humor, drive-in, a gente também tá é, a gente tá carente, porque a gente é público de teatro também, a gente também gosta, né, de assistir. Então a gente também tem ido nos shows em drive-in e também degustando dessa novidade, né? Tipo, o que as pessoas estão inventando, a gente também tá acolhendo. Tem Tem muita aqui a gente mensagem do legal que Leão eu quero dizendo mandar assim: beijo. Tia as Zezé, suas lives são bem vazadas, aqui repleta de conteúdo. Parabéns, Arlindo. Parabéns, Dig, pela live. A Zezé está assistindo tia você. Zezé, Zezé Mussoi. Cigano, beijo, há muito tempo que eu não te vejo, beijo. Tia Ele está dizendo Regina, o seguinte aqui, o Johnny Cigano. Gostaria de saber o grande segredo da Dig Putra fofo. para manter sempre esse rosto de menina, além de uma ótima atriz e sempre simpática. Obrigada, querida. Deu Minha para ouvir, Dig? irmã também tá aí, Bia, minha amiga, Gil, meu cunhado Hamilton, minha mãe. Beijo, mãe.